Como nós vivemos num mundo hipersubjetivista, você provavelmente já deve ter se feito essa pergunta. Todos nós, na verdade, já o fizemos. O que diabo é a mente humana? Se cada vez mais o fisicalismo e a neurociência se populariza, a gente acaba tendendo a reduzir a mente ao cérebro. Mas parece que sempre sobra algo de misterioso quando a gente fala do mental. Parece que é algo imaterial, por assim dizer. Então, o que é a mente? Esse é um tema específico que hoje em dia, pelo menos de um século para cá, se denominou filosofia da mente. É um tema da filosofia. E nós iremos falar sobre esse tema através desse livro, A Redescoberta da Mente, de John Searle, ou, como gostam de chamar aqui no Brasil, John Searle. Então vamos falar sobre ele hoje. A gente pode dizer que a mente humana foi alvo de investigação filosófica desde o nascimento da filosofia ali com Sócrates, Platão e Aristóteles. Mas eles não enfocavam propriamente na mente humana. O problema era parecido, mas era a questão sobre a alma humana. O que seria a alma, por assim dizer, e como ela se relacionaria com o corpo, com esse corpo material que se deteriora e tudo mais. Toda a tradição cristã também tenta explicar isso, né? Mas a gente pode colocar um ponto específico dentro da história da filosofia onde esse problema da mente surge realmente. E é com René Descartes. O, bem brevemente, bem basicamente, esse problema surge nas Meditações Metafísicas, que é a obra mais famosa de Descartes, onde ele vai achar o famoso cogito, o famoso penso logo existo. Porque a grande questão para o Descartes é que ele queria achar algo, alguma verdade que fosse sem sombra de dúvida. E através da investigação que ele faz, ele acaba vendo que dá para se colocar tudo em dúvida. Até mesmo a realidade que a gente vê, experimenta, enfim, porque ele coloca que tudo, no fim das contas, pode ser um sonho. Pode ser um sonho muito real. Hoje a gente poderia colocar até diferente, né, com as nossas novas tecnologias, a gente poderia colocar até que tudo não passa de uma simulação de computador, a gente nem existe corporalmente de fato, talvez a gente seja apenas uma simulação. Mas então, Descartes vai reduzindo todas essas verdades e encontra uma verdade que é inegável, indubitável, que seria a de que ele existe, porque ele está pensando naquele momento. Mesmo que tudo em volta seja falso, o fato dele estar pensando sobre isso, o fato dele estar colocando essa questão, é uma prova da existência dele. Então, por isso, penso, logo existo. Com isso, Descartes estava não somente fundando a filosofia moderna, mas também fundando, de certo sentido, um problema que vinha a ser não só dos modernos, mas nosso, dos contemporâneos. O que vem a ser isso que nós chamamos de mente humana. Durante os séculos que se seguiram a Descartes, esse problema, esse novo continente aberto por ele, não foi devidamente explorado. Claro, nós temos grandes filósofos que trabalharam com isso, em certo sentido, né? O Brentano, a própria psicologia que viria a nascer no final do 19 e começo do 20, mas é especificamente a partir do final da década de 40 que a gente vê surgir de fato o que a gente chama hoje de filosofia da mente.
Então os filósofos se debruçam sobre isso para tentar responder de fato o que vem a ser a mente humana. E esse grande autor e esse grande livro é Gilbert Ryle, que com o seu livro Concept of Mind. É a partir desse livro, se não me falha a memória, de 1949, que desde então a filosofia da mente se tornou um grande tema da filosofia e hoje há um mundo de papel, muitos livros a respeito disso, porque há um interesse muito grande em relação a conceituar o que seria a mente humana. E é até interessante por que se demorou tanto, né, para se pensar sobre isso. Porque a partir do século XX começou a ter avanços muito grandes na área da biologia, da bioquímica cerebral, da neurociência de maneira geral, e também um outro elemento era o nascimento da computação, das possibilidades da robótica. Então começou a se pensar sobre isso, porque começou a ter questões, por exemplo, de que se um computador poderia pensar, seria a mesma coisa do que seres humanos. Então começou-se a refletir mais sobre isso, sobre a conceituação correta do que seria a mente humana através das descobertas científicas que se tinha e se tem até então, né? Das dezenas de grandes autores que trabalham com isso, um dos maiores é o John Searle. Eu vou chamar ele conforme nós brasileiros o chamamos, né? Não vou chamar com o sotaque correto. Ele é um importante autor dentro da filosofia da mente. Muitos acabam conhecendo mais ele, muitos que trabalham com linguística acabam conhecendo ele mais por conta do seu trabalho nessa área, né? No seu famoso livro Atos de Fala. O Searle, ele é discípulo, por assim dizer, do Austin, outro grande filósofo da linguística, filósofo contemporâneo, mas ele disse que acabou caindo na filosofia da mente porque ele queria ampliar o trabalho dele sobre atos de fala. Tem um trabalho anterior ao Redescoberta da Mente, que é um livro um pouco mais técnico, que ele fala sobre intencionalidade. Aí ele estava abordando sobre questões relacionadas à linguística. E que a linguística, ela tem a língua humana, né, ela tem um tipo de intencionalidade. Um tipo de intencionalidade que ela pega emprestado da intencionalidade da mente humana. Que alguns linguistas dizem que é a intencionalidade com S. E por que seria com S? Porque seria uma intencionalidade, digamos assim, falsa ou emprestada. Não significa que as palavras têm a mesma intencionalidade que tem a mente humana, mas elas se referem a coisas no mundo que não são elas mesmas, ou seja, que não são palavras. Quando nós dizemos elefante ou quando nós dizemos montanha, nós queremos nos referir a algo que existe na realidade, algo que não é palavra. É apenas uma referência. Da mesma forma, a mente humana, ela se refere a coisas que não são mente, não é puramente mental. A mente humana, ela se volta para o mundo com crenças, desejos, intenções que geram ações que não são propriamente mentais. Quando eu tenho uma crença de que determinado candidato vencerá a eleição, eleição, candidato, democracia, não são mentais, não são coisas puramente mentais, são coisas que existem na realidade. E é essa a intencionalidade da mente humana. E aí, por isso, há essa analogia com as palavras. Não se usa intencionalidade com C, como é escrito corretamente, para fazer essa diferenciação. A intencionalidade das palavras, da língua, é uma intencionalidade com S. E foi a partir desses estudos sobre atos de fala, depois intencionalidade para abranger uma gama maior de eventos sobre linguística,
que o Searle acabou caindo naturalmente sobre o problema do mental. Porque se ele está fazendo uma analogia com o mental, então ele tem que conceitualizar corretamente o que é esse mental, né? E foi aí que ele começou a estudar sobre filosofia da mente. Nesse livro do Searle, nós temos não somente a teoria dele sobre o que seria a mente humana, mas também nós temos um grande resumo do, por assim dizer, do status questiones da questão da filosofia da mente atual. Que ele faz um grande resumo das abordagens, das principais abordagens em voga. Então esse é um livro ótimo, não somente para conhecer a, a, a abordagem de Searle, mas também para fazer um apanhado geral do que seria, de como que está a discussão sobre filosofia da mente. Que assim, não mudou muito, né? Esse livro é de 1990, é do começo dos anos 90, 1992. Já se passaram 30 anos. Mas as coisas não mudaram tanto assim, né? As grandes abordagens continuam mais ou menos as mesmas, né? E quais são as grandes abordagens da filosofia da mente? Eu não vou explicar em detalhes, nem fazer a refutação que o Searle faz. No livro, logo no começo, primeiro bloco do livro, ele coloca a abordagem e depois coloca o que seria uma refutação, né? A grande e já esquecida e praticamente abandonada abordagem, pelo menos dentro da academia, é o dualismo. O dualismo que nasceu com Descartes, né? Que é o dualismo de acreditar que existe o corporal, existe o corpo físico e existe, por outro lado, a mente. E elas se relacionam de maneira um pouco misteriosa que ninguém sabe como. E é esse mental, enfim, que irá sobreviver à morte. Enfim, nem todos os dualistas são espiritualistas, mas a grande maioria o são. Então, em certo sentido, o dualismo foi renegado para visões mais religiosas do mundo. Dentro da academia, por assim dizer, praticamente ninguém acredita no dualismo, porque tem essa questão misteriosa que não faz esse elo entre o corporal e o mental, ou enfim, o espiritual, por assim dizer. O Descartes até tenta fazer isso, mas não se provou nada com isso. Uma outra abordagem radical e também muito famosa é o fisicalismo, por assim dizer, ou materialismo, como queiram, né? Que reduz absolutamente tudo, ou pode também se chamar de reducionismo. Reduz absolutamente tudo ao físico. Então, o mental seria basicamente o cerebral, ou enfim, não teria nada de misterioso nisso, né? O grande problema é que quando a gente abre o crânio de uma pessoa, a gente só encontra cérebro, não encontra uma mente ali. Então o problema, em certo sentido, continua. Apesar de que muitos. O fisicalismo tem muita força, né? Tem muita força porque por assim dizer, uma abordagem um pouco mais fácil de ser defendida hoje, né? Se a gente disser que apenas existe aquilo que a gente pode ver e pode provar, então eles têm um argumento forte. Mas a gente pode dizer, bom, todos têm uma consciência e a gente está conversando sobre isso, prova que você, fisicalista, tem uma consciência. Então a gente sente isso. Por mais que a gente não enxergue consciência, a gente sente e percebe nos outros. Não é verdade? O fisicalismo é uma escola muito grande, ela tem várias derivações, né? Tem o behaviorismo, que é mais uma escola psicológica, né? Que também se deriva em algumas vertentes. Tem a teoria da identidade, né? Identidade tipo, que reduz cada
digamos assim, estado mental, a um tipo de estado cerebral, a, a teoria da identidade ocorrência-ocorrência, que é de é, grandes blocos de atividade cerebral para certos tipos de estados mentais, por assim dizer. Então, e tem também um tipo de reducionismo radical, né? Que é o, o que é defendido pela Patrícia e pelo Paul Churchland, que é uma abordagem tipo materialista eliminativista que quer eliminar completamente a mente, né? Fala que a mente não existe, basicamente. O que existe é apenas cérebro. Essa é a mais radical talvez a mais difícil de ser defendida, mas há filósofos e pensadores que defendem dentro da academia, né? Aí, também, dentro das grandes abordagens, há digamos assim, os que defendem a inteligência artificial, que acredita que, por assim dizer, robôs já estão pensando, por assim dizer, em um certo sentido, já estão pensando. E de todas essas abordagens, o Searle vai enumerando cada uma delas, né? Ele destrincha todo o fisicalismo, né? Também fala sobre a inteligência artificial e fala porque ele discorda de todas elas, né? E a partir daí ele vai colocar a famosa teoria dele, né? Que é o naturalismo biológico, que para ele essa é a, a teoria mental válida. E do que se trata o naturalismo biológico? O naturalismo biológico toma como pressuposto dois grandes fundamentos da ciência contemporânea, que é a teoria da evolução das espécies e a teoria atômica da matéria. Ele toma como axiomas essas duas grandes teorias da ciência. E o que ele diz? Ele diz que a nossa mente ela evoluiu de seres mais inferiores e ela só é possível através dessa evolução que se deu no cérebro, né? Os seres humanos foram evoluindo e chegaram até esse ponto com o cérebro que tem e por conta de termos essa estrutura física ou psicofísica é que é possível ter um negócio chamado mente e que talvez isso mude daqui milhões ou bilhões de anos, né? Conforme a evolução vai caminhando, isso provavelmente vai mudar. Mas a estrutura que nós temos hoje, a mente só é possível dentro de cérebros humanos. Animais teriam mente, uma mente mais rudimentar, por conta de ter um tipo de evolução diferente dos seres humanos. Os seres humanos, por ter a evolução que tem, por ter a estrutura psicofísica que tem, eles desenvolveram isso. Então, a mente, ela faz parte do cérebro humano. Tanto é que a prova disso é que quando nós temos algum tipo de lesão cerebral grave, ou enfim, algum tipo de derrame, ou até mesmo algo penetra na nossa cabeça, a gente muitas vezes muda o comportamento ou nós temos nossa atividade mental diminuída. E para o Searle, quando nós morrermos, a atividade cerebral vai se cessar e também vai se cessar a mente. Ou seja, a mente está vinculada ao cérebro. Mas ela não se reduz completamente ao cérebro. Então, em, em certo sentido, o mental ele é superveniente ao cérebro ou ao cerebral, ou à estrutura a estrutura neurofisiológica, porque o mental é causado por e realizado em cérebros humanos. Por isso que um robô, por mais complexo que ele seja,
ele não tem um mental ali, porque a placa de silício que está ali dentro da cabeça do robô, ela tem uma estrutura diferente. Ainda não se conseguiu mapear o cérebro completamente para poder criar uma cópia mecatrônica compatível. O Searle não é totalmente. Ele não nega que um dia robôs possam haver ou atividade mental, desde que se descubra, desde que se mapeie completamente e se descubra todos os meandros do cérebro humano. O que é algo muito difícil, na verdade, né? Se teve muitos avanços até aqui, mas é algo difícil, né? Falando sobre inteligência artificial, porque se ele acredita que os robôs não têm atividade mental consciente, ele elaborou um famoso argumento que é o argumento da sala chinesa, que muita gente conhece ele por conta desse argumento, né? E rapidamente vou falar qual é o argumento para quem não conhece, né? O argumento é você imaginar uma pessoa fechada numa sala, onde ele vai receber perguntas em chinês, ou numa língua que ele não conhece, né? Mas no caso chinês, que é uma língua difícil para o ocidental, né? Imagine se você não saiba chinês, está fechado nessa sala recebendo perguntas em chinês. Ali tem um dicionário ou, ou, enfim, um programa de computador que você coloca aquela pergunta em chinês ali e ele te dá uma resposta em chinês, sem te dar a tradução correta, né, para o seu idioma. Ele só dá a resposta para aquela pergunta. Então você recebe aquela pergunta e aí você coloca, né, no programa de computador que está ali na sala, ou você mesmo procura no livro, né? E dá a resposta adequada para aquela pergunta ali, né? E aí você coloca para fora da sala. Quem estiver lá fora, sem saber o que está acontecendo ali dentro, vai achar que você sabe chinês. Porque você está dando as respostas adequadas para as perguntas, ou enfim, fazendo um diálogo adequado para todo o contexto, né, que está vindo para você. Então, o que o Searle quer dizer com tudo isso é que máquinas e robôs ele tem sintaxe, mas não semântica. Não tem significado aquelas respostas. Ele só dá respostas adequadas para as perguntas que, ou enfim, ele executa certas ações ou certos programas de acordo com o que estão passando, as coordenadas que passam para ele. Não tem, ele não tem um grande, não sabe um grande significado daquelas palavras. O robô não vai parar e pensar sobre o sentido da vida através de uma pergunta, por exemplo. Não vai pensar sobre imortalidade da alma ou coisas do tipo, né, que seres humanos normalmente pensam, né? É, então, esse é basicamente o argumento do quarto chinês que o Searle vem usando desde os anos 80. O Daniel Dennett, que também é um outro filósofo que trabalha com essa área, com filosofia da mente, ele até critica o Searle, porque fala que ele usa isso até a exaustão, várias vezes, quando pode, fica usando, enfim. É até enfadonho, ele fala. Mas é um argumento interessante, na verdade, né, para ilustrar a questão das máquinas, né, e porque o cérebro humano produziu algo tão complexo quanto uma mente, né? Nós seres humanos ainda não conseguimos produzir artificialmente isso. Ter um, um robô ou um programa de computador que seja que verdadeiramente acredite que tenha um eu aqui dentro, que tenha um eu que, enfim, não somente tenha crenças e desejos, mas que, pelo menos para mim, a grande questão do mental é essa, né? A questão de a gente ter a consciência de que tem um eu. Apesar de que isso é muito deteriorado quando a gente tem algum tipo de lesão cerebral ou doença cerebral, né? Até mesmo essa questão do eu, né? Enfim, o que a gente conclui, né? Que o eu ele está muito atrelado com essa questão, com a própria
enfim, complexidade da mente humana, né? Não existiria essa noção de eu se a mente humana não fosse tão complexa, né? Assim como eu acredito que em muitos animais não há essa noção de, muitas vezes, de indivíduo, de eu, de que noção de ações de longo prazo, por exemplo, é, enfim, não há. Nos seres humanos tem. Tem por conta da grande complexidade do cérebro humano. Mas o argumento do Searle é muito forte, né? Apesar de que, no fim das contas, pelo menos para mim, parece que o Searle ele se dá por satisfeito em mostrar que o realismo ingênuo, por assim dizer, o que seria o realismo ingênuo? Seria que a gente acreditar que as coisas são tais como nós estamos a vendo. Não, não há, por mais que exista diferenças de interpretação, o mundo é tal como nós estamos vendo. Nós estamos vendo o mundo assim, os outros seres humanos também vê com 99% de probabilidade da mesma maneira. Tem sempre uma pequena diferença por conta de interpretações, de emoções e tudo mais, mas o mundo é dessa forma. Então, se nós experienciamos a mente, se nós percebemos outros seres humanos que também têm vida mental, é, é porque isso é uma realidade. E aí o Searle tenta explicitar isso, deixar isso um pouco mais claro, usando os argumentos da ciência moderna e tentando deixar a questão um pouco mais clara, certo? Isso é basicamente filosofia analítica. A filosofia analítica, ela se propõe a sempre a isso, colocar as questões as mais claras possíveis, muitas vezes rearranjar perguntas, porque para a filosofia analítica nasce com esse problema. Não, as questões filosóficas é mais, digamos assim, perguntas colocadas de maneira errada. Se a gente colocar as perguntas de maneira certa, as respostas vão surgir naturalmente, né? E o Searle é membro dessa escola analítica, né? Então, ele basicamente rearranja a questão para a nossa cosmovisão atual, que é uma cosmovisão científica, por assim dizer. Mas eu acho que o estatuto ontológico da mente, o que seria, o que é a mente de fato, ainda permanece misterioso. A gente consegue muitas vezes explicar de uma maneira um pouco mais razoável o que é o cérebro, o que é o corpo humano, mas o mental ainda surge essa essa dúvida, essa incógnita e esse mistério. Por isso que há muito a tentação fisicalista. Bom, vamos reduzir tudo ao cerebral e a gente já elimina o misterioso, né? Que também é outra é uma outra grande esperança da filosofia analítica, né? Eliminar tudo que há de misterioso dentro da realidade ou das questões, né? Passar a navalha de Ockham, né? Se é misterioso, talvez, enfim, não seja tão importante assim. Mas eu acho que é algo que, por assim dizer, o Searle acabou fugindo dessa questão ontológica, né? E eu não sei se. Eu acredito que não é uma questão fácil, né? Não é uma questão nada fácil, na verdade. É a questão ontológica do mental. E talvez colocar a questão dessa maneira, rearranjar a questão, seja o que os filósofos da mente tentam fazer, na verdade. As escolas tentam fazer. Não, a questão mental é só fisicalista, a questão mental enfim, behaviorista radical, a questão mental é um eliminativismo, a gente vai eliminar o mental. A questão mental não, na verdade, é um dualismo. Se vocês percebem, ele só está rearranjando a questão. Não está, na verdade, explicando, não, o mental é isso daqui, ó. É isso. Enfim, essa é a grande dificuldade. E essa é a grande questão que ainda não foi respondida. Por mais que existam centenas de livros sobre o tema. Você pode passar anos estudando filosofia da mente,
há congressos todos os meses, aqui no Brasil, sobre filosofia da mente em várias universidades. Muitos professores trabalham com isso. Mas essa questão ontológica, muitas vezes as pessoas correm, porque muitas vezes as pessoas acham que isso não é tão importante assim. Falar o quid da mente, o que é. E não foi respondido nem por Searle, nem por nenhum outro filósofo. Tá, mas essa é a dica de hoje, desse livro muito interessante para quem quiser conhecer um pouco mais do tema, conhecer um pouco mais do tema, conhecer um filósofo, sobre um filósofo importante dentro dessa abordagem temática. E também está dentro de uma linha até razoável, uma linha que consegue dialogar com muitas outras linhas, né? Não é que nem, digamos, um dualista que seria completamente massacrado dentro da academia, seria completamente desacreditado, né? Enfim, a dica de livro é essa, tá? Até a próxima!